Boa noite, bem-vindo a mais esse estudo bíblico. É bom ter você conosco nessa noite para estudar a palavra do Senhor, para buscar o que o Senhor tem a nos dizer. Em mais um texto do livro de Gênesis, seguindo com a história de Abraão, que é uma história que nos ensina muito, desse homem que caminhou com Deus. E mais uma vez o assunto que nós vamos ter hoje é o assunto da descendência e da terra prometidas a Abraão. É o assunto da promessa, que é central em toda a história de Abraão e dos seus descendentes, a promessa que Deus faz. E sabe, eu fico imaginando aqui como é incrível esse encontro de Deus e Abraão, desse texto que nós vamos ler hoje, ao longo da trajetória de Abraão, Pensar que esse homem comum, já idoso, nômade, que vivia em tendas, criava rebanhos, um homem comum da Palestina daquela época, foi encontrado pelo Senhor e viveu coisas fantásticas, Quando a gente olha para a Bíblia, as pessoas simples viveram coisas fantásticas, grandiosas com o Senhor, Porque um Deus extraordinário age com essas pessoas, age na vida delas, A história de Abraão é extraordinária não porque ele era um grande homem, mas por causa do Deus poderoso que se revela na vida dele e age muito além das expectativas que Abraão tinha. Tudo na vida de Abraão muda a partir do encontro com o Senhor. Que na nossa vida também possa ser assim, que o encontro com Deus possa nos reorientar, nos dar esperança, nos dar perspectiva. Convido você para nós orarmos então antes de irmos para o estudo do texto. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra sempre fala, porque nós podemos ler histórias de homens e mulheres que se encontraram contigo, que fizeram parte da Tua história da salvação que chega até nós. E ali nós vemos um Deus que se relaciona, um Deus que é presente, um Deus que fala, um Deus que é fiel em suas promessas, Senhor. E obrigado porque em Cristo nós herdamos as tuas promessas. Em Cristo nós somos o teu povo, que o Senhor chama para a eternidade. Que alegria poder entender isso, Senhor. Dá-nos agora a graça de compreender a tua palavra, de sermos preenchidos por ela, de a entendermos para a praticarmos, Senhor. Entregamos esse estudo a ti em nome de Jesus. Amém. Convido você então agora para abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Hoje nós lemos todos os versículos, o capítulo 15 completo, versículos 1 ao 21. Ali a palavra nos diz: Algum tempo depois o Senhor falou a Abrão, aqui Abraão ainda não mudou de nome, continua sendo Abrão. Algum tempo depois o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, do que me adiantam todas as suas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos.
Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: Dei esta terra aos teus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos quenitas, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Até aqui então nós temos a nossa leitura desse capítulo onde a descendência de Abrão está mais uma vez em jogo. É um assunto importante, um dos principais assuntos. Aqui se fala mais uma vez sobre a promessa de Deus a Abrão, que é uma promessa com um duplo caráter, de promessa de um povo, de descendência e de uma terra, onde esse povo, onde seus descendentes habitariam. E Deus já no capítulo 12, quando chama Abrão, promete o povo, a terra, a descendência, mas ele não fala como isso aconteceria. E aqui nós vemos que Abraão parece estar em crise, ou ele questiona as promessas de Deus. Até então nós não vemos nenhum questionamento de Abrão, não vemos nenhuma fala de que ele duvidou. Ele agiu mal, sim, diante do faraó, ao mentir a respeito da sua esposa, da Sarai, mas ele em nenhum momento questiona a Deus, é verdade isso? Será que você está me falando a verdade? Posso crer nessa promessa? Ele obedece o Senhor. Quando Deus fala, sai da tua terra, ele sai. Mas talvez as coisas demoraram a acontecer e aqui Abraão questiona esse futuro, né? Ele tem visto a mão de Deus com ele, a presença de Deus com ele, e Abraão prosperou, tem servos, tem rebanhos, tem riquezas. Ele fala: Deus, do que me adianta essas bênçãos se eu não tenho um filho? Ele não consegue enxergar para frente, não consegue saber como que Deus vai cumprir a sua promessa. Mas Deus é fiel em cumprir promessas. E aqui nós vemos uma renovação das promessas de Deus, onde mais uma vez ele fala do descendente e fala que um filho de Abraão, seu próprio filho, seria o seu herdeiro, seu descendente que herdaria os seus bens e também as promessas. Então, nós também, às vezes, na nossa caminhada de fé, temos esses momentos onde nós duvidamos das promessas de Deus, daquilo que Ele fez. Eu vejo pessoas que viveram com Deus, que tiveram experiências com Ele, inegáveis de que Deus agiu, e depois ficam em crise de fé e questionam a existência de Deus, né? Como é o ser humano de, mesmo tendo experimentado andar com Deus, às vezes questiona. Que bom que Deus é fiel e Ele nos chama de novo e nos chama a crer. E aqui Ele traz essa palavra a Abrão, que pensava que talvez o seu principal servo seria o seu herdeiro. E aí Deus o chama de volta para a promessa e fala: você terá um filho. E é interessante aqui como é dito, né, que Deus leva Abrão para fora e coloca ele para olhar o céu. E olhando o céu, contemplando as estrelas, né, incontáveis, Deus reafirma a esse homem de que assim seria a descendência dele, numerosa. E aqui nós lemos que Abraão creu no Senhor. Versículo 6 fala: Abraão creu, ele teve fé. Essa palavra é retomada em Gálatas, é retomada também em Romanos, né? Romanos capítulo 4, versículo 3, onde Paulo mostra como acontece a justificação pela fé. Que ele mostra que lá no Antigo Testamento, antes da lei, a graça de Deus já estava disponível, e mesmo sem lei, Abraão creu e foi considerado justo. Esse é um versículo muito importante, também em toda a história da salvação, naquilo que o Novo Testamento vai trazer, mas no próprio Antigo Testamento, porque esse verbo crer, ter fé, não é tão frequente como a gente pensa. E é uma palavra bem interessante, que significa
ter firmeza no Senhor, ter confiança, também ser confiável. A palavra aqui é o verbo aman, que forma a palavra emuná, que é firmeza, fidelidade, e daqui vem o nosso amém, que nós encerramos a oração. É uma palavra hebraica, que, como nós sempre falamos, significa assim seja, ou isso quer significar eu me firmo nisso, eu confio nisso, em fé, assim possa acontecer. Uma palavra muito interessante. Então, Abraão crê no Senhor, ele deposita sua confiança em Deus, se firma no Senhor, é isso que quer dizer, se firma nessas promessas, e por isso ele foi considerado justo, ou como outras Bíblias trazem um pouco mais literais, isso lhe foi creditado, computado como justiça. Então, a fé de Abraão é contada, é contemplada da parte do Senhor como justiça desse homem, que também é uma palavra interessante. A palavra tzedaká, no hebraico, que significa justiça num sentido moral e relacional. Não é simplesmente aquela pessoa que não é culpada no tribunal, vai para além de um âmbito jurídico, de tribunal, de leis, mas é alguém que caminha com o Senhor. O justo é aquele que anda com Deus, é um contraste com o ímpio, que é aquele que é ímpio, é mau, é tolo por não caminhar com o Senhor. Então nós vemos que aqui Abraão amou o Senhor, andou com ele e foi justo. Sabe, isso é o que Deus esperava do povo judeu, pessoas que andassem com ele, confiassem nessas promessas, o adorassem, né? Nós vemos Abraão como um adorador que constrói altares. E o povo judeu depois se apegou à lei pela lei, em simplesmente cumprir palavras e não investir num relacionamento com o Senhor. Então eles tentaram ser justos por conta própria, e a Bíblia nos mostra que ser justo, viver em justiça, é depender do Senhor. Né? Essa fé, esse crer, que não significa um pensamento positivo forte, que não significa que agora eu sou uma pessoa mais espiritual, mas sim que eu me apego no Senhor. Crer na Bíblia é caminhar em fidelidade com o Senhor, experimentar a fidelidade dele conosco e sermos fiéis em resposta. Essa é a vida que Deus quer, que Ele espera, e nós já vemos em Abraão. Deus não esperava sacrifícios, aqui nós vamos ver que sacrifício tem um outro contexto. Deus não esperava rituais que fossem cumpridos pelo rito em si, executar coisas para Deus. Ele queria se relacionar com o ser humano. Isso nós vemos desde lá do Éden, desde o princípio de Gênesis que nós temos estudado. Então, esse texto já nos aponta, né, com esse versículo 6, para o que é central no plano de Deus para a vida do ser humano, que é o relacionamento. E aqui Abraão crê em Deus, crê no Deus que caminha com ele, e por isso é considerado justo. Ele recupera a esperança na promessa de Deus. E eu li também essa semana uma frase muito interessante que fala que esperança não é o que você aguarda, mas é aquilo com o que você nem sonharia. Ou seja, a esperança que o Senhor nos dá vai para além daquilo que nós podemos imaginar e desejar. Abraão não tinha uma esperança de ter filhos e descendentes e formar um povo antes de Deus encontrar ele na sua caminhada. Então, nós vemos que quando Deus chega na vida, Ele nos abre para uma esperança maior. Antes de você conhecer Jesus, você não tinha uma perspectiva de eternidade. Talvez tinha medo da morte, não sabia como ia ser teu fim. E quando nós conhecemos Deus, Ele nos dá uma razão para ter esperança. Ele nos dá algo incrível, nos dá algo para além no qual nós podemos crer e nos apegar. E Deus é assim imprevisível, né? Ele cria histórias diferentes. Toda a vida de Abraão foi uma reviravolta se nós pararmos para pensar desde o momento que ele se encontrou com Deus. E o que Deus promete e o que Deus faz na vida das pessoas da Bíblia, na nossa vida, é muito mais do que nós podemos imaginar. E agora, seguindo o texto, a questão do descendente parece que foi resolvida, né? Abraão creu, mas ele questiona de novo sobre a promessa da terra. Ele pergunta então
Como posso ter certeza de que a possuirei? Como posso ter certeza, então, de que vou ter essa terra que Deus promete? E aqui nós vemos mais uma vez dúvidas, né? Como nós falamos, é normal duvidar, o ser humano duvida. Mas nós temos que buscar as respostas no Senhor. É Ele quem vai nos responder as nossas dúvidas. Buscar em oração, em paciência. E aqui Abraão pergunta para Deus como ter certeza. Parece que ele não tinha mais certeza. E aí então Deus dá essa resposta, e a resposta de Deus é tudo aquilo que vai vir agora. Ele pede animais para serem sacrificados. Aqui nós vemos, né, Deus pedindo uma novilha, versículo 9. Uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho. E aí Abraão matou esses animais, cortou eles ao meio e os colocou uma metade para cada lado, né? Fez um caminho com esses animais. E aí tem um versículo interessante, né? Ao menos curioso, versículo 11, que fala de aves de rapina que se aproximaram, que chegaram perto. E aqui não tem um sentido tão específico ou algo para a gente explicar. Algumas pessoas interpretam que aqui é um sinal de azar, não sei o que, Abraão afugentou essas aves, mas não tem um sentido por essa direção. Na verdade, o que me dá a entender aqui, o que dá a impressão é que Abraão cumpriu o que o Senhor pediu para ele e ficou esperando. Então, os animais, né, aquela carne dos animais atraiu as aves, ele teve que afugentar as aves enquanto ele esperava o Senhor, e parece que isso leva tempo porque o sol chega a se pôr, então nós não sabemos desde que hora Abraão esperava, mas anoiteceu e Abraão caiu em sono profundo. Aqui, como em outros textos bíblicos, parece que é Deus quem induz o sono. Assim como lá o Adão no jardim do Éden, Deus o colocou em sono profundo para criar Eva. Aqui também Deus o coloca num sono profundo para criar alguma coisa, né? Para fazer o seu plano. E quando Abraão cai no sono, também uma escuridão profunda desce sobre ele, uma escuridão apavorante, aqui nós lemos. Então, é um sinal também para a presença do Senhor, para essa presença que envolve, que é temível, que é inexplicável. Muitas vezes Deus se revela em luz, mas também, por exemplo, na dedicação do templo, lá em 1 Reis 8, né, nós vemos essa presença do Senhor como uma fumaça que entra e preenche o templo. Então aqui também nós vemos essa escuridão que desce, que preenche o ambiente e que envolve Abraão. E ali ele caiu em sono e teve esse encontro com o Senhor. E aqui, como em outras partes da Bíblia, o encontro com Deus é algo sobrenatural e inexplicável. Então aqui nós não conseguimos dizer direito, o próprio Abraão não poderia dizer isso com detalhes, se ele encontrou o Senhor em uma visão, se foi um sonho, se foi algo físico. É algo tão tremendo que nunca se sabe ao certo como se descrever esse arrebatamento pelo Senhor nesse momento de encontro, aquilo que acontece, é difícil de explicar. Então, muitas vezes o encontro com Deus é assim, algo que nas palavras não pode ser facilmente descrito e se confunde então se é um sonho, se não é. O fato é que Deus falou. E aqui Deus conversa com Abrão mais uma vez sobre os seus descendentes. E agora Deus prediz a escravidão do povo no Egito. Deus fala o que aconteceria lá no futuro, para Abraão já estar ciente de que seus descendentes seriam escravos. Então Deus já fala desse tempo de opressão, 400 anos no Egito, e depois do próprio Êxodo, né, de que eles sairiam com grande riqueza dessa terra. Deus não fala onde vai acontecer, mas ele deixa a sua promessa. E isso é importante depois para o povo quando eles estão no Egito, porque lá onde eles não estão em sua terra, onde eles sofrem, eles precisam lembrar das promessas dadas aos patriarcas. Essas promessas trazem esperança. E aí eu pergunto, quais as promessas do Senhor que também te sustentam em tempos difíceis? Nós também devemos recorrer ao Senhor
as suas promessas, a sua palavra para nos trazer esperança quando nós passamos por tempos difíceis. E aqui falando das promessas, né, por outro lado, Abrão recebe a promessa de que ele viveria muito tempo, né, teria uma morte tranquila em idade avançada. E isso é sinal de bênção no Antigo Testamento, a longevidade, a morte tranquila, morrer em paz, tudo isso era sinal de bênção de Deus. E se nós pensarmos aqui, ainda não existia a esperança e a garantia da vida eterna. Então nós sabemos que, independente de morrer cedo, morrer em longa idade, o que importa é morrer com Jesus e ter a vida eterna. Mas aqui no Antigo Testamento essa esperança ainda não estava clara, ela é revelada totalmente em Jesus. E a obra de Jesus cobre todo o Antigo Testamento. Ela alcança o que vem depois de Cristo, o que vem antes de Cristo. E não é nosso dever agora, não nos cabe especular, será que Abraão foi salvo por meio de Cristo ou não? Aqui nós vemos que Abraão foi considerado justo. E a justificação acontece por Cristo. Então também cabe a Deus saber qual o destino eterno de Abraão. Mas o que é importante é que Deus é um Deus de vida e nos dá a esperança da vida eterna. E quando essa esperança ainda não existia, então a vida longa e o poder viver com Deus uma vida longa era sinal de bênção, era algo para se alegrar. E seguindo para o próximo versículo, o versículo 16, fala de que os descendentes voltarão à terra, mas depois de um tempo, depois de 4 gerações, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Nós vemos Deus aqui como Senhor da história, Senhor dos povos, que usa um povo para escravizar os descendentes de Abraão, depois derrota esse povo e usa o povo dos descendentes de Abraão para punir a maldade dos cananeus. Aqui nós temos os amorreus como um povo citado representando os cananeus, aqueles que moravam na terra da Palestina antes do povo de Deus possuir essa terra. E daí, na sequência, nós temos esses últimos versículos, né, o 17 até o 21, que fala dessa presença de Deus, dessa aparição em forma de fogo, e traz mais uma vez, do 19 ao 21, uma lista de povos que ocupavam a terra que Deus deu à descendência de Abraão. Mas o que acontece aqui é muito importante no texto todo. Aqui a gente consegue entender, juntar as coisas, quando se fala dessa tocha de fogo ardente que passa entre as metades das carcaças. Aqui faz sentido porque Deus pediu aqueles animais como sacrifício e porque Abraão dispôs esses animais dessa forma. Aqui nós temos uma marca, um sinal que estabelece a aliança de Deus com Abraão. Aqui nós temos uma celebração de uma antiga cerimônia de aliança, que já existia naquele tempo e era feita entre pessoas dessa forma, de que eles sacrificavam animais, ou geralmente era um animal, e eles cortavam esse animal ao meio, deixavam uma metade de cada lado, e os dois lados, né, as duas pessoas que formavam essa aliança, passavam entre aquele animal ou entre os animais e diziam fórmulas de aliança, de juramento, que falavam que o conteúdo era o seguinte: que isso aconteça àquela pessoa que descumprir essa aliança ou esse juramento, que a pessoa que não cumprir com aquilo que ela prometeu seja partida ao meio. Mais ou menos isso, né? Que ela morra, pereça, assim como esses animais. Então, passar por entre os animais era assumir um compromisso com a outra parte e firmar uma aliança. Isso acontecia no mundo antigo, e os dois lados da aliança passavam por entre os animais. E aqui nós vemos que Abraão não passou por entre os animais. Apenas Deus, nessa forma de fogo, passa entre os animais e ele se compromete. Deus estabelece uma aliança com Abraão através desses animais oferecidos e é ele quem se compromete. Então a aliança não depende de Abraão, não é um acordo, mas depende unicamente de Deus. Isso aqui é muito interessante, que Deus, por si só, sela uma aliança incondicional.
de que ele vai cumprir a sua promessa independente de Abrão. Então aqui nós temos, voltando, para essa pergunta do Abrão lá no versículo 8, como eu vou ter certeza de que possuirei a terra? E Deus fala, Abrão, é assim que você vai ter certeza, eu vou firmar a minha aliança contigo. Vamos ter uma aliança solene aqui. E já é interessante que no hebraico, a expressão firmar, estabelecer uma aliança, literalmente significa cortar uma aliança. Então, em todas as outras alianças da Bíblia, vai aparecer essa expressão, Deus cortou uma aliança, ou as pessoas cortaram uma aliança. Por que o verbo cortar? Justamente por causa dos animais que eram usados para estabelecer a aliança. Eles eram cortados. Então, nessas alianças do Antigo Testamento, na maior parte dos casos, nós vemos que há sangue, Também a aliança da hospitalidade, quando alguém recebia um hóspede em sua casa, essa pessoa se comprometia com ela, sacrificava um animal à porta para também oferecer depois como refeição e derramava aquele sangue, se comprometendo em proteger a vida daquele que ele hospedava. Então, nesse Deus que sela uma aliança com Abraão, nós vemos o caráter da fidelidade de Deus. Deus é um Deus que é fiel, que se compromete, que não volta atrás, que não engana. E Deus é um Deus de alianças na Bíblia. Ele faz aliança com Noé, de não repetir o dilúvio, faz aliança com Abraão, faz aliança com o povo. Os 10 mandamentos são sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Deus faz aliança com Davi, promete uma dinastia. E Deus faz uma nova aliança conosco em Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus estabelece uma nova aliança de Deus com aqueles que creem. E o que é uma aliança? É um compromisso inquebrável, irrevogável, que estabelece um vínculo solene entre as partes, ou seja, uma aliança é um compromisso que não deve ser desfeito. Assim a palavra nos mostra. A aliança é diferente de um contrato, porque um contrato é revogável e as partes podem, mediante um descumprimento daquele contrato, elas podem romper o contrato. Por exemplo, você contrata os serviços de alguém e essa pessoa não cumpre aquilo que vocês prometeram, então no contrato dizia qual era o serviço, quanto a pessoa ia receber, ela não cumpriu com o seu serviço, então aquele contrato pode ser desfeito. Isso geralmente é previsto num contrato. Uma aliança é incondicional, é algo que não se desfaz. E aqui nós vemos essa promessa de Deus que depende dele. Por isso as promessas de Deus são confiáveis, porque dependem do Senhor e não de nós. E nós devemos aprender a nos relacionar mais como Deus faz, mais em forma de aliança. Por exemplo, no casamento, muitas pessoas vivem um contrato e não uma aliança, que é eu vou estar contigo se, eu te amo se, eu vou cuidar de você se, sempre coloca condições, e se não der certo, aí separa. Aí nós desfazemos esse contrato e cada um vai para um lado. Mas casamento na Bíblia é aliança, é amor incondicional, é eu me preocupar com o outro e não com aquilo que eu ganho nesse contrato. É eu amar o outro, me doar para o outro, da forma como Deus age, Deus é um Deus que pensa no outro lado da aliança. E o amor verdadeiro, também entre pessoas, é esse amor sacrificial, que se doa, que se compromete. E falando de aliança, em Jesus Cristo nós temos a nova aliança que Deus estabelece. Quando Jesus institui a ceia, ele fala, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado para o perdão dos vossos pecados. Na cruz também é o Senhor quem se compromete. É Ele quem é partido na cruz, quem dá o seu sangue. E ali se firma uma aliança da graça. O nosso compromisso, a nossa resposta não é condição da aliança. É obra de Deus que Jesus Cristo faz. Ele faz tudo para o nosso perdão. Ele, por si só, firma essa aliança. E agora, cabe a nós responder a essa aliança.
que já é feita. Ela não depende do meu lado. Para Jesus, para a morte de Jesus ser válida, isso não depende agora do que eu tenho que fazer, das minhas boas obras, ou seja, eu só vou ter acesso ao sangue, só vou ser perdoado se eu praticar boas obras. Não, a aliança de Deus não é assim, ela é incondicional. E Deus quer firmar essa aliança contigo, Ele já firmou por meio de Jesus. Agora, cabe a nós respondermos. Essa aliança que por um lado é coletiva, porque nos inclui em um povo, o povo de Deus, mas é uma aliança que é individual, porque você não vai ser salvo agora pela fé do outro e por fazer parte de uma igreja, por estar num coletivo. Nessa parte, a aliança de Deus conosco é individual. Significa aceitar a obra de Jesus para a minha vida, ter Jesus como meu Salvador pessoal. Só aí então eu tenho proveito da aliança que Deus estabeleceu. Só quando eu creio, quando eu me arrependo, aí então eu vou ser perdoado. E fica então essa pergunta para nós. Como nós respondemos, como você responde à aliança de Deus contigo? Você responde em fidelidade? Deus é fiel contigo, Ele entregou seu Filho por você. Você é fiel ao Senhor, você crê nisso, você se apega no nosso Salvador, porque nós temos um Redentor maravilhoso, um Salvador que nos ama, que se entregou por nós, e por meio dele nós herdamos as promessas. A aliança está feita e que nós possamos nos alegrar cada dia, nos apegando na palavra de Deus, que declara o perdão dos nossos pecados, que nos dá esperança na vida eterna. Nós temos essas grandiosas promessas, a esperança que, como foi dito, é maior do que aquilo que nós podemos imaginar. É algo que Deus vem e coloca na nossa vida. Amém? Bom poder estudar esse texto. E agora também tem uma notícia para dar para você, que esse é o último estudo que nós fazemos online. Pelo menos por enquanto, esse é o último estudo transmitido no YouTube. Nós vamos por hora encerrar os estudos bíblicos online. Então o culto continua sendo transmitido, isso segue normal, transmissão do culto domingo de manhã às 9 horas aqui da comunidade, mas o estudo bíblico vai ser suspenso. E isso foi uma decisão da liderança aqui da comunidade, por questão de agenda, de programações. Então, para estabelecer alguns focos, poder priorizar alguns trabalhos, nós vimos que tinha muita coisa na agenda e por isso estamos desativando o estudo bíblico online. Mas tem muito conteúdo bom no YouTube que você pode continuar estudando, pode continuar se aprofundando na palavra, pode buscar estudos de outras comunidades. Tem tantas MEUCs que fazem estudo online e você pode acompanhar também. E eu sei que aqui no estudo muitas pessoas daqui da comunidade nos acompanham, também muitos de outras cidades. E eu quero incentivar todos vocês, sempre que possível, nas condições de vocês, vocês façam parte das comunidades locais, da cidade onde você está, seja a nossa comunidade aqui da Itopava, seja outra comunidade, mas que você possa viver vida comunitária, participar de cultos, participar de estudos bíblicos presenciais, quando possível. Eu sei que para muitos que acompanham isso não é possível, não tem condições de sair à noite ou de frequentar um grupo, e por isso eu falo, quando possível, busquem uma comunidade, tenham um grupo do qual vocês fazem parte, onde vocês têm comunhão, onde vocês oram uns com os outros. Isso é essencial para a vida de fé. Então, aproveito para estender o convite para aqueles que podem e desejam para participarem do estudo bíblico na MEUC, semanalmente, presencial, quarta-feira à noite às 19h30. Esse é o grupo de estudo bíblico que segue aqui na comunidade. E também seguimos com o culto, domingo às 9 horas da manhã. E todos vocês são convidados. Então agora nós vamos nos despedir sem saber de um estudo na semana que vem, sem poder dizer, nos encontramos aqui de novo semana que vem. E pedimos como comunidade a compreensão de vocês. E então esse foi o nosso último estudo, pelo menos por hora. E foi uma alegria poder também trazer esses estudos online, estar com vocês,
Muitos nos acompanham e falam depois, que assistiram um estudo, que foi proveitoso. Nós nos alegramos com isso, né? Eu cheguei esse ano na comunidade, tive a oportunidade de fazer alguns estudos online e também é um tempo legal para estudar a Bíblia, para compartilhar aquilo que eu tenho estudado. E agradeço você por ter feito parte, por estar acompanhando. E que Deus possa abençoar a tua vida de fé adiante, a tua caminhada, que você continue estudando a palavra. E estudo da palavra é uma coisa que precisa acontecer também no individual. Nós não podemos só depender dos outros ou só ler a Bíblia em encontros, em programações, que você possa criar o hábito de leitura diária da palavra, que você possa buscar fontes que vão te ajudar a esclarecer o texto bíblico, aquilo que você não entendeu. Mas para aqueles que já há mais anos acompanham estudos bíblicos, você já aprendeu como ler a Bíblia, você sabe estudar a Bíblia, então eu te incentivo a criar o hábito de estudar a Bíblia por si só, de fazer anotações, de buscar responder perguntas. É essencial para a nossa vida de fé buscar o Senhor em oração e buscar na palavra. Por isso, estude essa palavra. A gente tem o privilégio de ter uma Bíblia em casa, coisa que algum tempo atrás era impensável. Agora, para nós é tão fácil poder ter uma Bíblia, que você faça bom uso com sabedoria dessa oportunidade que Deus nos dá, que é a graça dele. Convido você então para nós orarmos juntos ainda. Senhor Deus, obrigado por esse estudo, obrigado pela tua palavra que nos traz as tuas promessas, nos traz a certeza da eternidade, nos mostra também qual o caminho, Senhor, para herdar essas promessas, que é pela aliança com o nosso Senhor Jesus, estabelecida no seu sangue. Obrigado, Deus, por essa salvação tão maravilhosa, por esse grande amor que nos redime, nos perdoa os pecados. Obrigado, Senhor, que Tu nos ama com esse amor incondicional e morreu por nós sem nós merecermos, fez conosco uma aliança que nós não merecíamos e nos dá acesso, Deus, que nós possamos fazer parte, nos colocar dentro dessa aliança por meio da fé. E como a palavra nos disse, por meio da fé sermos considerados justos diante de Ti, por estarmos sob o sangue de Jesus Cristo, que é o justo. E assim, Deus abençoa cada pessoa que acompanha esse estudo adiante, firma a todos na Tua palavra, dá a todos alegria em estudar essa palavra e aprender com ela. É isso que nós oramos então, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe você, tenha uma ótima noite, um bom descanso e uma ótima semana. Tchau, um abraço.